Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius, capítulo 39. A caridade que salva. Quando os dois espíritos amigos chegaram ao novo destino, foram surpreendidos por um alvoroço sem precedentes. Sabiam que os seres humanos eram criaturas complicadas, difíceis, temperamentais. Todavia, o que presenciaram assim que transpuseram as paredes do lar de Samuel foi algo muito deprimente. Pratos voavam pela cozinha, indo espatifar-se nas paredes ou no piso, reduzidos a caco. Mas não se tratava de efeitos físicos produzidos pelo mundo espiritual no uso do ectoplasma de algum encarnado, não. O que ocorria era uma feroz discussão entre mãe e filho, ambos em descontrole, extravasando suas neuroses nos pobres utensílios da casa. Joana era uma senhora perturbada que guardava frustrações e desgostos sem qualquer inclinação religiosa e dominadora por natureza. Seu filho Fernando, rapaz sonhador e cheio de convicções próprias de sua idade, procurava viver a vida segundo seus padrões, mas era policiado de maneira muito intensa pela mãe, que, invadindo sua privacidade e decidindo suas coisas desde quando pequeno, não se preparara para o amadurecimento do filho, imaginando-o ainda sob o seu controle. O filho crescera, vendo os disparates nervosos e as medidas autoritárias da genitora, aprendendo a funcionar pelo mesmo padrão que ela. Então, quando não era a mãe que perdia as estribeiras, partindo para a agressão, era o filho Fernando, já na casa dos 30 anos, que se desincumbia do show constrangedor das atitudes ignorantes. Naquela manhã, haviam discutido por causa do comportamento do rapaz, que na noite anterior chegara em casa fora do horário costumeiro. Ele e a namorada haviam saído a passeio, tendo extrapolado no relógio, obrigando Joana a permanecer acordada, porquanto tinha o hábito de não dormir enquanto o filho não retornasse. Assim, o assunto ganhou a pauta de conversas familiares logo no café matinal, temperado pela reclamação materna. Da queixa de Joana, revidada por um Fernando orgulhoso e arrogante, a conversação foi esquentando para a troca de insultos e, por fim, com o filho descontrolado, atirando pratos para todos os lados, fazia assim para intimidar a mãe, que, por sua vez, também descontrolada, aderia à violência de igual maneira. Sentado na sala de sua casa, a poucos passos do local da discussão, Samuel era a calma em pessoa. Sereno e sem agitações, o velho protestante mantinha o pensamento elevado a Deus, rogando ao Criador que ajudasse sua esposa e seu filho a se acalmarem. Comparados, os dois ambientes eram a antítese um do outro. A cozinha era um poço de lodo vibratório, no qual os dois encarnados, adversários de outras vidas, se atritavam sob o patrocínio de um grande grupo de entidades infelizes, igualmente agressoras, impuras e zombeteiras. A sala era o sucursal do paraíso. A elevação de sentimentos fazia de Samuel o porto seguro daquelas duas almas aflitas em profundos desajustes consigo mesmas.
A cena parecia ser comum no interrelacionamento dos dois agressores. Nas primeiras vezes, Samuel tentara intervir, levando um pouco de bom senso aos contendores ignorantes. No entanto, no calor da discussão, não lograva senão irritá-los ainda mais com a sua calma franciscana. Então, passou a silenciar, esperando o término do terremoto. Quando tudo passou, Fernando estava transtornado, como que tomado por entidades alucinadas. Joana, chorando, foi meter-se em seu quarto, de onde não sairia tão cedo. Samuel, então, sob o olhar admirado dos dois amigos invisíveis, levantou-se calmamente e foi ao quintal em busca da pá e da vassoura, com as quais limparia o estrago produzido por aquela verdadeira guerra de orgulhos. Fernando, meu filho, já lhe disse que estes comportamentos não ajudam ninguém, falou o pai carinhoso. Seus cabelos brancos e a sua paciência faziam-no assemelhar-se a um personagem bíblico, sobretudo quando se observava que as escrituras sagradas eram seu livro de cabeceira nos hábitos de leitura comuns aos adeptos das religiões reformadas. Ah, meu pai, essa megera me deixa enlouquecido. Quando me dou conta, já perdi o controle de mim mesmo. Entendendo as necessidades do rapaz, Samuel não o censurou diretamente, limitando-se a dizer: mas desse jeito teremos que nos tornar fabricantes de pratos e copos, Fernando, porque em cada discussão entre vocês, quem mais sofre são o armário e o nosso bolso. As pobres louças não têm culpa de você e sua mãe não se entenderem. Eu sei, pai, mas tem vez que quem começa a quebradeira é ela. Aliás, desde pequeno, me recordo da mãe atirando coisas pelas paredes, janelas e portas. E então, meu filho, você aprendeu a fazer o que não era correto. Por que não aprende um pouco do que eu lhe aconselho, Fernando? O que faz com que você imite o que é ruim na conduta de sua mãe, ao invés de aprender um pouco com as coisas que tento lhe exemplificar? Joana é uma boa esposa e uma excelente mãe. Se lhe falou sobre o horário, é porque, por muito se preocupar com sua segurança, não dorme direito enquanto você não chega. E apesar de não se lembrar sempre deste detalhe, a sua condição de filho único piora estas coisas. Tudo bem, velho, respondeu Fernando, chamando o pai carinhosamente, como sempre. Você tem razão. Não me preocupo em ter razão, mas em viver em paz, como o Senhor nos recomendou, meu filho. Além do mais, a sua ida à igreja comigo pesa a seu favor, tanto quanto também pesa contra você, porque o torna um adepto esclarecido. A humildade de Samuel era digna de um pedestal. Enquanto falava com o rapaz, ia varrendo os cacos do chão e organizando a cozinha para que voltasse ao padrão anterior. Sua intervenção generosa correspondia à extensão da luz ao campo das trevas, onde momentos antes 2 cavaleiros, empunhando as espadas do orgulho e do egoísmo, haviam se agredido com o máximo de violência que podiam. Filho, vou falar com Joana e lhe peço que não a provoque com comentários rudes. Vamos ver se até a hora do jantar
podemos nos sentar novamente como uma família civilizada ao redor desta mesa e comermos em paz. Aquele velhinho simpático exercia uma grande e benéfica influência sobre o filho, que, admirando o seu grau de paciência, de compreensão e tolerância, se sentia pequeno diante dele, ao mesmo tempo em que desejava seguir seus passos para imitá-lo. Tanto que foi graças aos exemplos de Samuel que Fernando fizera sua opção religiosa, acompanhando o pai livremente, indo aos cultos protestantes, onde a palavra bíblica era o pão para a alma. A escola dominical, os contatos com os garotos de sua idade, os ensinamentos evangélicos e as mensagens cristãs haviam penetrado sua alma pela porta dos exemplos vivos do pai, constantemente testado na experiência de um lar atribulado. Depois de falar com Fernando, Samuel dirigiu-se ao quarto onde a esposa estava em prantos, já um pouco mais calma. Lá vem você, pregador do Evangelho, falou Joana, tentando tirá-lo do equilíbrio. Você viu quem foi que começou? Seu filho é um desalmado, um louco. Precisamos arrumar um jeito de interná-lo. Desde que começou a sair com essa prostitutazinha, mudou completamente. Está irreconhecível. Mantendo a serenidade, revestido do amor verdadeiro que emana do celeste coração do Criador, Samuel sentou-se ao seu lado, como um pai que se acerca do leito do filho enfermo. Tomou as mãos de Joana entre as suas e lhe disse: minha querida, estou aqui do seu lado, não para pregar, e sim para dizer que eu a entendo profundamente, Joana. Sei que seu caráter forte não aceita certas coisas e que realmente a atitude de Fernando não foi das melhores. Já falei com nosso filho a respeito disso também. Com o carinho nas palavras, parecia que Samuel não havia presenciado nada daquela cena horrível, capaz de tirar a tranquilidade de qualquer um dos seres considerados normais. Sim, ainda bem que você reconhece que a culpa foi dele. Também não acha que a gente deveria arrumar um jeito de interná-lo? Ora, Joana, como poderemos internar Fernando sem nos internarmos também? Ele é fruto de nossa educação, querida. Aprendeu a ser assim com os exemplos que lhes demos. Samuel falava sempre no plural para se incluir nas situações, mas em verdade Joana sabia que o pai jamais havia adotado um comportamento daqueles. Sempre se mantivera como um homem equilibrado, sendo dela as más condutas enraizadas no nervosismo descontrolado. Isso fez com que a mãe ficasse vermelha de vergonha. Antes, Fernando houvesse aprendido alguma coisa de você, Samuel, um homem educado, gentil e pacato, mas parece que tem o meu gênio. Então, querida, se as coisas são assim, reconheçamos que não poderíamos atribuir ao rapaz toda a culpa de ser como ele é. Além do mais, está apaixonado e os corações que se deixam fisgar são sempre temperamentais. Além disso, não é de hoje que você não consegue controlar o seu ciúme, não é mesmo, querida? O sorriso de Samuel amenizava a crítica dessas observações, transformando-as em simples constatações
da verdade dos fatos. Ah, Samuel, é tão difícil a gente criar um filho, ainda mais como filho único, fazer planos, edificar seu futuro e então entregá-lo nos braços de uma pistoleira qualquer que com meia dúzia de palavrinhas açucaradas tira a cabeça do homem do pescoço e leva nossos planos por água abaixo. Não é bem assim, Joana. Fernando tem a cabeça no lugar, apesar de ser temperamental como você. Ele está na flor da juventude e isso é difícil de controlar. Você mesmo já teve a idade dele e, como mulher, sabe como as mulheres se comportam. É exatamente por isso que me preocupo, Samuel, respondeu Joana, já esboçando um sorriso. Vendo que a esposa retomava um pouco do equilíbrio, Samuel acariciou-lhes os cabelos e disse: Ah, querida, nunca me esqueci dos nossos sonhos ao pé do altar, de sua beleza que tanto me encantou e encanta, mesmo depois de os cabelos começarem a ficar brancos. Nosso lar é o nosso refúgio, querida. Vamos continuar a construir uma vida de harmonia juntos. Fernando é o maior tesouro que temos. Não estraguemos a sua vida pessoal com a desculpa de que muito o amamos. Deixemos o rapaz livre para que possa aprender com os próprios erros, a construir um ninho que melhor o abrigue. Se a gente sempre estiver palpitando como deve fazer, jamais conseguirá decidir por si próprio. Aliás, esse é um dos problemas que tem enfrentado na vida. Não se sente seguro em escolher as coisas mais importantes, porque nossa sombra o atormenta. Envolvida pelo luminoso halo que nascia no coração daquele velhinho bondoso, Joana abaixou a cabeça e cedeu aos seus argumentos. Ah, Samuel, como minha vida seria triste se você não estivesse ao meu lado, exclamou a desequilibrada mulher. Meus nervos me destruiriam e certamente seria eu quem estaria no hospício. Esqueçamos esse assunto, Joana. O dia está muito bonito e não quero que você o perca, ainda mais agora que a sua aposentadoria nos permite a liberdade para fazer o que desejarmos. Abrindo a janela para que a luz da manhã penetrasse, Samuel concluiu: Vamos dar um passeio até a praça. Quero mostrar-lhe a beleza dos ipês amarelos que estão cheios de flores. Vamos, vista-se, que estou esperando. Saiu do quarto com o coração cheio de alegria por poder ajudar aqueles dois seres tão queridos para que recuperassem o bom senso. Fernando havia saído para as atividades do dia e só voltaria na hora do almoço. Enquanto isso, depois do passeio com a esposa, Samuel a auxiliaria no preparo da comida para que a harmonia voltasse à sua casa. Graças ao esforço do pai, cuja religião sincera se incorporava na vivência dos ensinamentos em todas as horas do dia, a cozinha voltou a ser o núcleo de entendimento familiar, deixando a posição de campo de batalha, sem que necessitasse de qualquer atitude espalhafatosa, demonstradora de superioridade religiosa. A fé de Samuel servia de porto seguro para aquelas almas que, beneficiadas pela reencarnação em sua companhia, dele recebiam todas as coisas, como doador constante de virtudes evangélicas.
À noite, em companhia de Fernando, Jerônimo e Adelino foram encontrar Samuel no culto religioso, atento ao estudo bíblico e elevando-se a Deus da maneira mais sincera que um ser humano poderia relacionar-se com o Pai, sem fingimentos, sem artifícios e sem negócios. Ali estava o primeiro exemplo da caridade salvadora. Samuel transformava os demais pelo muito dar-se em tudo o que fazia. A esposa estava desajustada e ele se dava em carinhos e compreensão sincera. O filho era temperamental e ele se dava em conselhos e orientações, em amizade e afetos verdadeiros. A casa estava em desalinho e ele se dava manejando a vassoura. O estômago pedia alimento e ele se dava cortando os legumes, preparando a sopa, servindo a mesa. Aqueles a quem amava lhe entregavam o fel da violência e ele retribuía com passeios no jardim e visitas à igreja, onde se reabastecia e ajudava cada qual a aprender as belezas da vida, segundo suas necessidades e capacidade de entendimento. Joana precisava de calma, de carinho e de estímulo luminoso para não se entregar ao ambiente escuro de si mesma. Por isso, Samuel a levava a passeios pela natureza. Fernando, inseguro e frágil, carecia de entendimento, de novos conceitos para o pensamento e de transformar seus sentimentos. Assim, Samuel o levava como um carente de luz espiritual diretamente à casa de Deus, onde encontraria os bens que iriam irrigar sua alma e facilitar o entendimento entre ambos depois que voltasse. Quando a noite se fez alta e Joana já se encontrava adormecida, depois de um dia difícil, Adelino e o companheiro encontraram pai e filho à mesa da cozinha, com o texto bíblico aberto para os comentários correspondentes. Fernando perguntava coisas e Samuel tentava fazê-lo entender que a religião não é um pedaço de papel escrito há milhares de anos, mas ao contrário, tinha um poder tão imenso que, vencendo os séculos, seria capaz de levar a paz aos membros daquela família, debaixo daquele teto, se os seus integrantes se ocupassem em tornar vivos os seus ensinamentos. E como sempre faziam, antes de dirigir-se para a cama, Samuel preparou um copo de leite quente para o filho e juntos agradeceram a Deus as bênçãos da vida e do alimento, no que foram acompanhados pelos amigos espirituais, emocionados e enobrecidos pelo exemplo verdadeiro de caridade que aquele irmão evangélico lhes havia transmitido. No outro dia, dirigiram-se para a pequenina paróquia, localizada na periferia da cidade, que abrigava, segundo haviam sido informados, um verdadeiro pescador de almas. Padre Sebastião era desses idealistas e generosos filhos de Deus que não se deixam enganar pela suntuosidade e pelas convenções sociais. Tanto que, diferentemente de seus pares, sempre interessados no galgar os postos mais elevados da hierarquia religiosa, Sebastião preferiu permanecer junto ao seu rebanho como aquele que se esforça para representar o equilíbrio no seio da comunidade. Sua aparência física
era um misto de debilidade e força. A debilidade orgânica pelas décadas de sacrifícios e renúncias no trabalho do bem, nas visitas a doentes, no amparo aos órfãos, na alimentação precária, e a força que provinha da sua ligação com a energia superior, que abastecia seu espírito, aquela com a qual Sebastião estava ligado nas 24 horas de seu dia. Sua vida já não era mais dele havia muito tempo. Apesar de não ser idoso, seu corpo ressentia-se com o peso dos repetidos testemunhos. Em função disso, suas potencialidades mediúnicas se desenvolveram naturalmente, permitindo que o padre vislumbrasse o mundo invisível e tivesse informações preciosas, só obtidas através da confiança que Deus e os espíritos superiores depositam em um servo fiel. Por causa das palavras inspiradas e das vibrações poderosas, sua fama se fizera no seio da pequena comunidade como a do padre milagreiro. De vários bairros das cercanias acorriam doentes, infelizes, desajustados de todos os padrões, a pedirem a sua bênção. Sem qualquer laivo de envaidecimento, Sebastião a todos acolhia. Suas mãos dedicadas ao ideal cristão eram as mãos do próprio Jesus, apacentando o rebanho, acalmando as ovelhas, diminuindo o desespero e recrutando idealistas para o redil do Senhor. A notoriedade que lhe cercava o nome, para cujo merecimento nada fizera, a não ser servir por amor aos seus semelhantes, na vivência dos princípios cristãos que sua igreja professava, chegou até os ouvidos das autoridades eclesiásticas que lhe eram superiores. E seus chefes não viam com bons olhos o surgimento de um, abre aspas, Padre Santo, fecha aspas. Isso feria a hierarquia religiosa de sua congregação. Como seria possível que um simples e desconhecido sacerdote da periferia tivesse poderes curativos que seus superiores não detivessem, eles mesmos? O fato de os próprios fiéis cultivarem admiração pelo sacerdote, pela seriedade e pelo devotamento daquele homem de Deus, era motivo de inveja e temor por parte dos que por décadas seguidas perambulavam pelos cultos e catedrais, revestindo-as de mármore e granito, ouro e prata, mas que nunca foram capazes de fecundar no coração dos fiéis a pureza inocente da fé verdadeira, substituindo-a por palavras decoradas. A suntuosidade das próprias roupas era uma das ferramentas usadas pelos qualificados sacerdotes para infundir respeito e admiração no rebanho, que em verdade deveria reunir-se ao redor deles em busca do calor humano, da bondade espontânea, da compreensão por meio da qual os líderes religiosos amparassem a comunidade. Sebastião, ao contrário, construíra tudo isso de forma natural, graças à convivência com os membros de sua paróquia, aos quais nada pedia ou impunha por meio de sermões ameaçadores. A casa de Deus que ele administrava com poucos recursos estava quase em ruínas. No entanto, nela se abrigava uma comunidade inteira, sempre partindo dos próprios membros as iniciativas para a melhoria das condições físicas do lugar.
Padre, meu marido está querendo saber se pode consertar alguns bancos que estão quebrados. Ele é marceneiro e sabe como fazer esse serviço. Falava uma das mulheres que eram assíduas naquele ambiente de amor. Ora, Valdete, deixe como está. Colocamos uns tijolos para sustentar o assento e tudo funciona bem. Além do mais, a igreja está pobre e não tem recursos para pagar pelo trabalho, filha. Mas o Juvenal faz questão de arrumar os bancos, padre, e o senhor nem pensa em pagar pelo serviço. Aquele indiferente do meu marido está melhorando muito depois que veio aqui escutar a sua palavra. Outro dia mesmo estava com uma dor tão grande no meio da cabeça que nada era capaz de tirar. Quando o Senhor passou perto dele e, sem saber do assunto, colocou sua mão em sua cabeça, Juvenal diz que a dor desapareceu. Desde esse dia, não sentiu mais nada. Ficou tão impressionado que está me enchendo a paciência porque quer arrumar os bancos quebrados. O Senhor precisa deixar, padre. Feliz com a notícia da melhora do marido, Sebastião respondeu: Filha, as obras do bem são todas de Deus, enquanto que as obras do mal são filhas da ignorância dos homens. Diga ao seu marido que é ao Pai que ele precisa agradecer. Não é necessário pagar por nada, fazendo serviços para compensar a melhora, porque Deus é de graça, filha. Já disse isso para ele também, padre. Tenho aprendido muito com o Senhor aqui na igreja. Ele não está tentando pagar pela melhora, não. É que está tão contente, tão feliz desde esse dia, que gostaria muito de alegrar a Deus consertando os bancos. E olha, tem o caso do Tadeu, que quer arrumar as goteiras do altar. O senhor lembra daquela chuvarada da semana passada? Pois então, tinha uma goteira bem na testa do menino Jesus. Tadeu foi para casa falando que desse jeito o pobre ia acabar resfriado. Ele também virá aqui pedir para consertar o telhado. A Juventina está achando que o senhor está com a batina muito surrada. Outro dia ela conversou comigo, dizendo que havia contado 12 remendos no pano de sua roupa. Onde já se viu uma coisa dessas, padre? Deus cura os outros por intermédio de um esfarrapado? Deus sabe o que faz, filha. Não é o que está por fora de nós o que importa. É o que habita o nosso coração, Valdete. Mas, de qualquer forma, diga ao seu marido que, quando desejar, pode dar um jeito nos bancos, porque eu mesmo fico preocupado com alguém que possa cair e se machucar durante a missa. Assim, as coisas iam se realizando e a igrejinha continuava cheia de aflitos que encontravam Deus e Jesus através de Sebastião. Naquele ambiente de pobreza e simplicidade, a caridade era algo que fazia parte natural das rotinas do bem. Nunca ninguém sabia quando ela estava sendo realizada, porque Sebastião não se preocupava em fazê-la. Apenas vivia de acordo com os ditames do Evangelho, de onde boa parte das escolas cristãs havia se afastado. No entanto, a fama de benemérito incomodava seus superiores. Para tentar impedir o prosseguimento daquele estado de coisas, Dom Barcelos firmou o decreto, abre aspas, promovendo, fecha aspas, o referido sacerdote
para outra comunidade, do outro lado da cidade. Vinculado à igreja pelos votos da obediência, Sebastião estava exatamente naquele dia comunicando aos seus amigos a determinação superior. A revolta tomou conta da comunidade. Incontáveis anos de devotamento e de carinho não poderiam ser substituídos facilmente por qualquer outro que chegasse à paróquia. Todos os paroquianos se indignaram com a conduta da diocese, que desejando, abre aspas, rebaixar, fecha aspas, seu membro inconveniente, promovera-o para longe, usando em sua motivação exatamente a fama de Padre Santo para enviá-lo à perigosa zona dominada pela violência de traficantes, a fim de apaziguá-la com a sua, abre aspas, santimônia, fecha aspas. Sebastião sabia identificar facilmente a mensagem por detrás da transferência. No entanto, envolvido pelas luzes espirituais que o fortaleciam, manteve a serenidade e, contra todas as opiniões agressivas, passou a defender os motivos da igreja, preocupada em melhorar as condições da distante paróquia, encravada no meio das gangues e das drogas. Mas, padre, a gente não vai mais ter a quem recorrer. Dom Barcelos está preocupado em terminar a catedral, enquanto que a gente está lutando para manter a própria vida. Com o senhor por aqui, as coisas iam se sustentando. Agora, sem a sua proteção, a sua palavra de coragem, o que vai ser de nós? E quando a gente ficar doente, quem vai nos tratar? A todas estas exortações, Sebastião respondia sereno: filhos, a casa do Pai é uma grande edificação no coração onde nunca ninguém fica ao desamparo. Certamente que outro me sucederá aqui, com mais competência e devoção a Jesus e a todos vocês. Além disso, não se esqueçam de que é Deus quem realiza todas as coisas. Ele o sustentará em suas lutas, em suas doenças, em suas forças. E não se esqueçam de que não terei me mudado para o outro mundo. Estarei aqui mesmo. Quando a saudade se tornar muito grande, vocês me visitarão e eu mesmo voltarei aqui para vê-los. Sebastião, além de muitas outras, exercitava a caridade da compreensão, do apaziguamento dos ânimos, asserenando as aflições coletivas diante da novidade que os prejudicava sobremaneira. Apesar de tudo, Sebastião iria obedecer e tentar fazer o melhor pela nova comunidade que o receberia. Acatando as determinações da hierarquia, a qual pertencia de coração, continuava a ser um instrumento de Deus nas mãos de Jesus, junto aos mais aflitos entre os aflitos. E como já havia desenvolvido a capacidade de renunciar, de não temer a agressão nem o mal, o Cristo o premiava com a mais difícil tarefa de sua existência. Seria o pastor do rebanho dos marginais, dos malfeitores, levando a palavra generosa ao coração e o exemplo de carinho às suas vidas. Mas lá, padre, as pessoas se matam todos os dias, afirmava Valdete, rodeada de outros fiéis que concordavam com ela. Compreendendo a sua missão evangelizadora e pacífica, Sebastião lhes respondeu sorrindo: filhos queridos, as pessoas se matam todos os dias, mas ninguém morre.
Já se esqueceram de nossas conversas dominicais aqui mesmo na igreja? O próprio Jesus demonstrou isso. Orem por todos nós, os filhos do infortúnio. Não sou digno de perder a vida a serviço do Cristo. No entanto, acato suas determinações e sigo para onde me enviar, contando com a sua celeste proteção e com as energias para poder servir em qualquer parte. Ali estava a caridade da renúncia, visando a harmonia, a diminuição dos conflitos sociais, pela submissão às ordens, ainda que injustas ou mesquinhas. Acima de todas as coisas, Sebastião era um cristão que servia ao Cristo mais do que à igreja que os homens construíram. E demonstraria isso ainda mais agora, mesmo correndo o risco de perecer no meio do tiroteio. Tentaria salvar as crianças do destino criminoso, amparar os velhos amedrontados pelos conflitos, ajudar os pais a pensarem em outros caminhos. Sebastião via a dificuldade como desafio de um Jesus que sabe colocar cada soldado no lugar em que deve estar para que faça o melhor que pode. Os dois espíritos que buscavam a caridade salvadora compreendiam a nobreza daquele padre valoroso, capacitado para as agruras da guerra, porque não temia o mal, nem o combatia usando as suas próprias armas. Defendia o bem e se valia dos instrumentos da bondade para converter a maldade. Os dois espíritos beijaram-lhe a mão com respeito pela sua fé arrebatadora e partiram para a última visita que os aguardava.